para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Eliane Cristina e hoje nós vamos ver alguns assuntos que nós já conhecemos, fazer uma breve revisão, mas entrando em algum outro conteúdo novo. Vamos comigo? Olha só, nós já vimos números primos e números compostos, mas lembra o que é? Número primo tem dois divisores. Quem são eles? O 1 e ele mesmo. Número composto é aquele que tem mais de dois divisores. Isso nós já estudamos, eu já dei uma aulinha para vocês sobre isso. Mas eu quero colocar alguma observação. Ó, o número 1, ele não é primo, pois ele tem um divisor apenas. O número 2 é o único número par que pode ser considerado primo. Então, ó, o 1 não é primo e o 2 é o único número par que pode ser considerado primo. Agora, nós vamos entrar em fatoração. Vocês já ouviram falar muitas vezes essa palavra e não sabem explicar o que é. Fatora um número. Quando eu falo fatoração, ela envolve multiplicação. E geralmente essa fatoração também a gente trabalha com números primos. Quais são os números primos? Você sabe de cabeça aí? Geralmente a gente utiliza o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e reticências aí. Se você quiser também saber quais são os números primos de 1 a 100, eu te dou uma dica de estudar os critérios. Você aprender sobre Eratóstenes, o crivo de Eratóstenes. O Eratóstenes, ele criou uma forma de você encontrar os números primos de 1 a 100. Tá uma dica aí para vocês descobrirem os números primos de 1 a 100. Lembra? Crivo de Eratóstenes. Mas continuando aqui, eu tenho alguns números e eu vou fatorá-los utilizando os números primos. Eu tenho aqui exemplos. Olha só, o número 12. Quando eu fatoro o número 12 em fatores primos, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3. Ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Encontrei esse número. Eu também posso representar essa fatoração utilizando potenciação. O expoente não indica quantas vezes a base é multiplicada? Eu não tenho 2 vezes o 2, ó, 2 ao quadrado vezes 3. Isso é igual a isso, só que isso aqui não está usando potenciação. O número 18, fatorei o número 18, utilizando números primos. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. Encontrei. Como que esse número vai ficar aqui utilizando potenciação? 2 vezes. Quantas vezes tem o 3? 2. Então, vai ficar 2 que multiplica 3 ao quadrado. É uma forma de fatoração também. Número 20. 2 vezes 2 vezes 5. Como que eu posso representar isso em potenciação? 2 ao quadrado vezes 5. Essa forma fatorada também, só que eu utilizei potenciação, turma. Número 24. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Como que eu represento na forma fatorada? 2 elevado à terceira potência, ou 2 ao cubo, vezes 3. Isso aqui é a forma fatorada, utilizando números primos. O 2 é primo, o 3, tem o 5, tem o 7. E eu vou fazendo esse jogo de multiplicação para encontrar o número que eu coloquei para descobrir os fatores. Então, ó, eu expliquei o que é números primos, números compostos, expliquei fatoração, que envolve multiplicação, utilizei fatores primos. Agora, eu quero lembrar vocês de múltiplos de um número natural. Nós já explicamos aqui. Múltiplos, lembra, multiplicação. Eu coloquei na lousa uns exemplos aqui. Eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre de 10 e 20.
Eu utilizo essas letras aqui, ó, maiúsculas, M, M, C. E entre parênteses, separado por uma vírgula, eu coloco os números que eu desejo encontrar. Então, ó, mínimo de menor, mínimo múltiplo comum de 10 e 20. Eu quero encontrar um número menor. Então, você fazia assim, M de múltiplos de 10, eu escrevia os múltiplos de 10, geralmente a gente vai até 100, que é por 0, 1, 2, 3, taraná, até 10. Então, ó, 10 vezes 0 é 0, 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20. E eu fui até 10 vezes 10, que deu 100. Agora eu quero encontrar os múltiplos de 20. De novo, você fazia assim. 20 vezes 0 é 0, 20 vezes 1, 20, 20 vezes 2, 40, e eu vou até 10. Eu coloquei reticências porque os múltiplos são infinitos, mas eu só coloquei até a multiplicação por 10. Agora vem comigo, eu quero encontrar os números que são comuns. Comuns são aqueles que estão tanto nos múltiplos de 10 quanto nos múltiplos de 20. Quais são eles que se repetem aqui? Eu tenho 0. Qual o outro que eu tenho? O 20. São os comuns. Comuns que tem tanto nos múltiplos de 10 quanto nos múltiplos de 20. Qual outro, turma? 40. Próximo, 60. Depois, turma, 80. E eu tenho 100. Como aqui foi até 10, certo? Então, nessa amostra que eu fiz, esses números aqui são os que são comuns. Agora, eu quero descobrir qual é o menor, menos o 0. Não vou colocar o 0 aqui em questão. Então, se eu não vou utilizar o 0, qual é o número menor entre 20, 40, 60, 80 e 100? Quem? O 20. Então, eu vou dizer que o mínimo múltiplo comum entre 10 e 20 é o 20. Era assim que você fazia para encontrar o mínimo múltiplo comum. Até aqui não é novidade. Agora a gente vai aprender a encontrar o mínimo múltiplo comum, mas simultâneo, de vários números, sem você precisar de encontrar todos esses múltiplos aqui. Mas para que eu faça essa multiplicação, essa fatoração para encontrar o mínimo múltiplo comum, eu preciso de saber quais são os números primos, ó, na cabeça. Lembra, geralmente eu utilizo o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. São esses que a gente mais utiliza na fatoração. E tem uma forma de você encontrar esse mínimo múltiplo comum. Tem uma forma. Então, olha, eu trouxe um exemplo aqui. Eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 12. Eu separei pela vírgula. Então, são 3 números e eu vou encontrar rapidamente ele. Na lateral, eu vou traçar um traço. Vou colocar esse traço aqui na vertical. Agora, eu olho o 4, o 6 e o 12. São pares. Lembra quando nós estudamos os critérios da divisibilidade? Lembra qual era a característica para ser divisível por 2? Teria que ser par. Nós temos aqui todos os 3 por par. Então, dá para eu dividir os 3 números ao mesmo tempo por 2. Então, o número que eu vou dividir vai ser aqui, 2. Vou fazer a divisão. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. O resultado, então, eu ponho aqui. A vírgula é o que separa. Agora eu vou fazer a divisão do 6. 6 dividido por 2 dá quanto?
3. Coloquei aqui, abaixei e separei a vírgula. 12 dividido por 2 dá 6. Pronto. Tem números pares ainda? Tem. Se tem número par, então eu posso continuar dividindo por 2. Coloquei de lado de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Lembra, na divisão, 1. Se eu encontrei um 1 aqui, eu já finalizei esse número. Separo de novo com a vírgula. Turma, o 3 eu posso dividir por 2, mas não dá uma conta exata. O que eu faço, então? Eu abaixo o 3. Eu não vou dividir o 3 agora. Ponho a vírgula. Agora sim, o 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Não tem mais nenhum número par. Qual é o próximo número primo que eu tenho? Eu tenho 2, então vem o 3. Ó, tenho 3 aqui. Então dá para eu dividir por 3. Como eu já resolvi esse número, eu só abaixo 1. 3 dividido por 3 dá 1. Terminei também. 3 dividido por 3 dá 1. A minha continha termina quando todos aqui ficam em 1. Aqui a divisão eu terminei. Mas como que eu vou descobrir qual é o mínimo múltiplo comum desses 3 números? Esses números que eu coloquei da lateral, que eu dividi esse número, agora eu vou multiplicar, fazer quantia de vezes. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, professora, o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 12 é o 12. Olha só, foi muito mais rápido do que se eu tivesse encontrado os múltiplos de 4, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 12, depois separado os números comuns e depois ainda tendo que ver qual é o menor. Isso aqui é o mínimo múltiplo comum simultâneo de vários números. E era nessa questão aqui que eu queria chegar. Por isso que eu fiz toda essa revisão com vocês de números primos, números compostos. Expliquei a fatoração, que é uma multiplicação. Lembra? Usando fatores primos. E aí eu expliquei para vocês o que vem a ser mínimo múltiplo comum simultâneo, quer dizer, de vários números. É uma nova forma de aprender, uma nova forma de ser mais rápido. Turma, eu espero que vocês tenham compreendido e que na próxima aula a gente possa ver mais questões sobre isso e exercícios para tirar dúvida de vocês, ok? Por hoje, nós finalizamos com todas essas questões e em breve eu vejo vocês. Até mais, tchau!